tô aqui na Puros Tabacos para falar com uma pessoa que tem 31 anos de experiência em boates, bares, restaurantes, gastronomia, Dirceu Russi. Como é que tá? Tudo bem? Bom te ver sempre, chefia. Meu primeiro emprego foi com ele, me levou pra noite, me causou essa loucura toda. Eu sou o culpado. Tudo culpado. Coitado, Dirceu. Tudo bem, Dirceu? Tá certo. Dirceu, me diz uma coisa, em 31 anos de noite de Porto Alegre, o que mudou? O público ou os hábitos? Eu acho que mudou tudo, né? Porque, para começar, assim, as coisas hoje são, se já eram efêmeras na época, hoje muito mais, né? Hoje as casas têm menor tempo de duração, hoje funciona mais em termos de festas isoladas, né? Rave e por aí vai. E na minha época não. Na minha época não. Na minha época eu tinha casa que funcionava 3, 4 noites por semana. Essa eu acho que é a grande diferença. Bom, o som a gente não precisa nem comentar, né, do que mudou, né, como tu nos comentou, das raves e tal, mas a diversão, tu acha que a diversão era um pouco mais lúdica, sempre teve aquele contexto loucurada, sexo por trás, sexo, drogas, rock and roll, ou hoje em dia a coisa tá pior, melhor, ou mais profissional? Não, eu te diria assim, ó, isso não vai mudar, a noite, né, a noite está aberta que tudo isso aconteça. Eu acho que na minha época, eu costumo dizer o seguinte, a minha época eu fui o último romântico da noite. É uma época em que a noite era mais romântica. Hoje eu acho ela muito individualista, assim. Não saberia te explicar exatamente o que eu acho disso, assim. Mas eu vejo uma transformação bastante grande. Assim, Dirceu, pois é, tu falou individualista, essa é boa. O individualismo ao ponto de ter mais até solteiros e solteiras, talvez? Sim. Apesar que naquela época também o pessoal ia para a noite para se arrumar, né? Iam para se dar bem. Para caçar, como se dizia, né? Tanto homens como mulheres. Eu acho que isso não muda, não vai mudar nunca isso, né? Mas eu acho que a coisa era feita de outra forma. A conquista era um pouquinho diferente, né? Eu acho e um dado importante que eu acho hoje é que as mulheres são mais ativas. As mulheres naquela época elas esperavam mais que o homem tomasse atitude e tal. Hoje não, hoje as gurias estão afim, vão em cima, não querem nem saber. E eu acho muito bom isso, né? Bom, né? Pena que eu esteja velhinho. E bom, como tu falou que as mulheres estão mais ativas, o que mudou fora esse comportamento feminino? O que mudou no sentido de conquista? A conquista de 20 anos atrás, da conquista, eu quero saber a tua conquista daquela época e a conquista de hoje. Como é que a pessoa tem que se empenhar mais, ela tem que se preparar mais, tem que estudar mais, o que é a mesma chinelagem de cantada? Eu acho que a surpresa era a grande. Hoje também eu acho isso, tem que surpreender, né? Mas naquela época se mandava flores. Tinha essa história de mandar flores. A chegada era mais lenta, né? Eu acho que hoje não. Hoje as pessoas já se conhecem, na mesma noite já transam, já. Muita amostra descartável. A coisa é muito rápida. Naquela época eu acho que não. Acho que era um pouco mais lenta, eu diria. Porque na minha época as pessoas consumiam de uma maneira diferente. Era muito comum tu ver nas mesas garrafas de uísque, champanhe, essas coisas todas. Hoje tu não vê mais isso. Hoje o pessoal que está na noite é uma dose com energético, né? Então eu acho que isso aí é uma coisa que mudou bastante. A questão da sacanagem, isso aí sempre rolou. Porque várias vezes, isso não vai mudar. Várias vezes a gente teve que tirar gente que estava transando dentro dos banheiros, né? Já foi tirado de dentro do banheiro alguma vez, Dirceu? Não, eu sempre fui um cara muito comportado. Só onde passava o rádio, Dirceu, a segurança está chegando. A questão de drogas também era uma coisa que estava começando essa euforia, né, das drogas mais pesadas. Então a gente tinha problemas de, pedir para as pessoas que não consumissem dentro das casas. Isso causava algum constrangimento, né? Interessante uma coisa, já que a gente gosta de charuto, né? Você principalmente, né? Não é o meu trago predileto do charuto, mas enfim. Vem cá, enrolar um charutinho aqui, ó, na coxinha da baiana, na coxinha da cubana, como é que é? Mais gostoso? Isso é lenda, isso nunca aconteceu. Isso é uma coisa que, sei lá, quem é que inventou isso, uma grande bobagem. Um bom charuto exige uma técnica muito aprimorada para tu construir um bom charuto, como se diz.
Então isso tudo é lenda que se criou ao longo dos tempos aí. Sabe fazer a voltinha assim com a fumaça? Não, nunca soube. Nem com cigarro, né? Eu sou completamente incompetente para as piruetas. E me fala uma coisa, eu tô com um charuto aqui, vamos colocar aqui, um fininho e um mais avantajado. Me disseram que os mais fininhos são os mais leves e os mais robustos são mais fortes. É verdade ou não é? Não, teoricamente, lógico que um charuto mais fino, né? Ele tem menos folha e ele escolhe as folhas escolhidas também são para ser um charuto mais leve, né? Esse que eu estou fumando, por exemplo, isso é um charuto mais forte, né? Mas não necessariamente por ele ser robusto, como nesse caso aqui, ele é um charuto mais forte. Pode ser um charuto robusto, um charuto com uma bitola maior e ser um charuto leve. É o último mito, Dirceu, não sei se você vai concordar ou não, molhar o charuto na bebida, no conhaque, no vinho do Porto, é aconselhável? Pode ser, não pode ser? Heresia. Isso não se faz. Isso é de um mau gosto, porque tu tá misturando as coisas, né? O charuto é para ser saboreado ele só. Tem algum charuto predileto? Então me conta uma história com charuto tua, que tu gosta. O meu charuto predileto eu escolhi esse aqui, que é um... Cuidado com o que tu vai dizer depois. É um D4. É o modelo dele, é um Partagas D4. Não tem nada a ver por estar de 4. Não, porque a piada anterior foi assim. Sabe como é que é? A primeira foi de 4? Aí assim, como assim? Não, ele não entendeu a piada. Eu já me preparei. Já te preparou, que sem graça. E como dizia o Freud, charuto é somente um charuto. Porque muitas vezes faziam as comparações, analogias de charuto e tal. Não tem nada a ver. Com tamanhos, etc. Charuto é apenas um charuto. Porque tem as marcas mais conhecidas assim, mundialmente são realmente o Coíba, o Monte Cristo, esse D4 que eu não conhecia, e o Nelson vai falar de um suíço que é top também, que é novidade para mim das ideias. E o Zino Davidoff tinha um relacionamento muito estreito com o governo cubano à época e fabricava os charutos na ilha, depois conhecida como Ilha de Fidel. Mas com o bloqueio e com a Revolução Cubana, ele optou por instalar a fábrica dos charutos na República Dominicana, que tem uma produção tabacaleira muito interessante e que, com isso, procurou aprimorar esse seu trabalho lá com as folhas dominicanas e leva o nome da marca Davidoff pela nacionalidade suíça, de onde ele é originário. É um charuto para toda hora, porque ele tem várias bitolas também como os outros, mas ele é um charuto mais leve, é um charuto que se adapta a qualquer situação. Tu está tomando um conhaque, ele vai bem, se tu está tomando cerveja, ele vai bem. O Davidoff é um gênio. Dirceu, soltando o verbo, trauma na casa da avó. Eu não tive casa da avó, porque quando eu já estava crescidinho, meus avós já não existiam mais. Mas o trauma da casa de família era a velha masturbação, né? Porque na minha época, masturbação era pecado, né? Hoje é uma coisa aconselhável, era pecado. Se masturbava no banheiro, podia pegar gonorreia. Então tinha uma série de tabus e coisas que se falavam na época, que aquilo realmente era um trauma pra gente. Quem tem a minha idade um pouquinho, entra um pouco antes, um pouco depois, sabe bem o que é isso. Primeiro beijo. O primeiro beijo foi uma maravilha, porque foi arrumado, foi arranjado. Então, tinha umas amiguinhas que eram as mais avançadinhas do bairro, e aí elas me ensinaram a beijar. Eu achei aquilo uma maravilha, né? Mas foi combinado. Quando é que tu percebeu que tu estava ficando realmente maluco? Tu sabe que eu acho que eu já nasci maluco? E graças a Deus, o meu psiquiatra sempre diz assim, graças a Deus, imagina se todo mundo fosse certinho, que chato ia ser esse mundo. O que te tira o juízo, Dirceu? O que me deixa muito brabo, me descontrola é violência, e a violência principalmente contra a mulher e criança. Eu não gosto de briga, qualquer coisa que tiver violência me incomoda. Agora, envolver mulher, bater em mulher, bater em criança, isso para mim é uma coisa que me tira do sério e eu tomo atitudes que não é do meu feitio. Isso realmente é uma coisa... O que te leva à loucura? Eu acho que a loucura. A loucura suprema é o orgasmo. Né? Eu acho que não tem como negar isso. Não tem como negar. Se fosse um charuto, qual seria?
Não, eu não consigo me imaginar sendo charuto. Essa pergunta não tem resposta. Se fosse um músico, que músico tu seria? Eu seria um pianista. Eu adoro piano e a minha coleção de discos, a grande maioria é de pianistas. Com cueca ou sem cueca, Dirceu Russi? Com cueca para trabalhar e sem cueca em casa. Mulher com calcinha ou sem calcinha? Do mesmo jeito. Com cueca para trabalhar em casa, eu acho que é bom usar uma calcinha para não ser surpreendido. Agora em casa é bom ficar mais à vontade. Tá bom. E agora para encerrar, Dirceu, algo de útil ou inútil para o Cueca Virada, para o pessoal que está nos assistindo sempre? Não, eu acho que assim, é um conselho. Continua assim que está muito bom. Gostei do feitio, do formato, da produção. Perfeito. Continua assim. E gostei de estar aqui contigo, né? Maravilha, nos conhecemos há tantos anos, né? Tantos anos não, cuidado, tô dizendo anos, esse negócio. Não, menos anos, muito tempo. Muito tempo, muitos anos, envolveria mais gente, não, mas é uma conversa privada, afinal, essa nossa conversa. Gente, Dirceu, muito obrigado. Chefia. Valeu. Isso aí, Cueca Virada, sempre com você, cuecavirada.com, tá? Dirceu Russi, hoje aqui na Puros Tabacos. Até a próxima, gente.